bem-vindos a mais um episódio do Cinelege Podcast. Hoje com a visita ilustre do Dr. Eduardo Moraes para falar um pouco sobre direito do consumidor. Bom, primeiramente queria dar boas-vindas, né, Dr. Eduardo Moraes. Sei que é um prazer estar aqui, professor Eduardo Moraes, né, doutor, advogado, professor, com mestrado, militar. Bom, mas vou deixar que você se apresente. Antes de tudo, queria fazer referência aí ao nosso grande furacão maior do Paraná. Bom, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Eduardo, sou tenente-coronel da Reserva do Exército, sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 2002 e atualmente, né, sou advogado e tive o prazer de ser professor aqui em Boa Vista durante mais de 10 anos. E dentro dessa possibilidade, eu tive também o prazer de ser professor da disciplina Direito do Consumidor. Então, primeiramente, agradeço a participação, agradeço o convite, né? E vamos começar essa conversa. Muito bem, Eduardo. Então, para iniciar a conversa, né, como o Cine sempre fala que o podcast ele é voltado para acadêmico, para advogado, para o público em geral, queria que você desse uma primeira introdução, que é o direito do consumidor, o que cuida, até as pessoas têm uma noção, né, do que é o consumidor, mas elas têm algumas minúcias que é bom deixar claro. Quando a gente fala em direito do consumidor, a gente tem a primeira perspectiva é que todos nós sabemos tudo de consumidor. Eu sou consumidor, eu consumo, eu faço isso, faço aquilo. Mas o entendimento que eu imagino, que eu acredito como verdadeiro, é que ser consumidor é diferente de saber sobre o direito do consumidor. Apesar de uma série de mudanças que ocorreram nos últimos anos, as pessoas têm realmente avançado nesse conhecimento, mas ele não é tão simples como a gente possa imaginar. Quando a gente fala em direito ao consumidor, a gente tem que puxar um pouco a memória, não a memória, mas buscar as histórias, os históricos, né? Para puxar lá no Código de Hammurabi, até o professor Solek brinca que todo mundo sempre fala do Código de Hammurabi, mas enfim, é um instrumento que nós temos para puxar a nossa memória sobre algumas questões e tinham algumas situações lá que se assemelhavam, né, com a preocupação já naquele momento com o direito ao consumidor, né? Tinha o cirurgião, quando realizava uma determinada cirurgia não muito adequada, ou quando errava, era obrigado a refazer a cirurgia, bem como o engenheiro, né? Quando construía alguma determinada obra e acontecia algum problema, ele era obrigado a ressarcir a família ou realizar novamente as obras eventuais. Temos mais recente, mas bem mais recente, quando a gente começa a pensar em direito do consumidor na pós-Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Mundial, na verdade, ela trouxe uma evolução para a indústria na época, né? Com a construção de material bélico, com a construção de uma série de equipamentos, necessidade de equipamentos modernos, como rádios, informação, internet, por aí vai, que a internet surge, né, a partir da Segunda Guerra Mundial também, e trouxe a necessidade, na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de utilização desse material, desses produtos, de alguma forma, né, para não se tornarem as grandes fábricas obsoletas, etc. E aí houve a chamada estandartização, né, que é a transformação ou a tornar aqueles materiais, aquelas empresas que pudessem criar ou que fossem criados produtos em massa, né? Então o direito ao consumidor surge já nessa época com uma preocupação da produção em massa. Hoje nós temos um volume gigantesco de pessoas adquirindo uma série de produtos e naquele momento, né, após a Segunda Guerra Mundial, lá em 1960 nos Estados Unidos, Ralph Nader, né, que era um camarada lá, um estudante lá na época, era um profissional da área do direito, identificou uma série de problemas, por exemplo, nas relações de consumo, né? Ele dá o exemplo, né, que ele se fantasiou, digamos assim, ele foi trabalhar numa empresa de embutidos, né? E nessa empresa ele identificou que eram colocados nos embutidos uma série de materiais, né? Entre eles restos de material de estopa, de roupa, e tudo colocado dentro dos embutidos e eram vendidos esses bens para as pessoas. Então elas comiam um bem, né, comiam aquele produto, né, sem ter a mínima noção do que se tratava, né? Então trouxe essa preocupação da necessidade de uma legislação específica. Já no Brasil, já para resumir, no Brasil, com a Constituição de 88, houve lá com a Assembleia Nacional Constituinte uma discussão importantíssima, onde identificou-se a necessidade da proteção do consumidor, aí de uma forma muito mais ampla. Então, a gente quando olha lá nos direitos fundamentais, artigo 5º, inciso 32, não vou citar muitos artigos, mas eventualmente vou falar um de outro,
fala que o Estado promoverá na forma da lei o direito do consumidor. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que a partir da Constituição de 88 o consumidor terá direito, né, a ser respeitado. Então essa foi uma primeira evolução, né, que se deu com o Código de Defesa do Consumidor lá com a Lei 8.078, que começou a valer no ano de 1991. Então em rápidas pinceladas, né, eu queria só dar essa introdução que o direito do consumidor ele é recente como norma, como normatização, mas que ele já existe desde os primórdios como uma preocupação, sempre existiu. Sempre que houver qualquer tipo de relação de consumo, né, tem que ter uma regulamentação. E o professor Eduardo fala uma coisa interessante aqui na evolução da Segunda Guerra, das fábricas, né, e aumento de consumo. Até deixo aí para quem que fala um conselho para quem quiser assistir, é muito interessante, não a parte da guerra, porque você viu que a guerra não é interessante, mas é interessante a produção, que é o documentário Segunda Guerra em cores, que remasterizaram os vídeos da Segunda Guerra, tem bastante coisa interessante e mostra muito a produção, né, a briga tecnológica, e essa briga tecnológica depois vem mostrar para nós aí o consumo, né. Hoje em dia nós temos até a crítica sobre o excesso do consumo, né? Mas eu acho que esse não é o ponto da nossa discussão. Nossa discussão mesmo é o ponto aqui, o que é o direito do consumidor, para que ele serve e como é que a gente vai fazer a proteção desse consumidor. Até antes de passar, mano, como aqui a gente tem uma conversa, a gente tem, apesar de estar aqui, a gente explica, fala isso que tá com computadores, não é um roteiro, né? Porque a gente coloca alguns temas só para tratar de tudo, né? O nome, Código de Defesa do Consumidor. Você acha que é um nome adequado? Você acha que é um nome condizente? A minha opinião é que eu preferia que não fosse esse nome, mas aí... Quem elaborou o código, né, foram uma série de professores de conhecimento e excelentes profissionais na área, né? Eles trouxeram, naquela perspectiva, de formar um documento que compilasse todas as informações sobre o direito do consumidor. Então, nós temos, historicamente, no Brasil, quando nós juntamos uma série de informações no mesmo texto, costuma se chamar código. O Código de Defesa do Consumidor, se compararmos ele com os outros códigos que nós temos no Brasil, ele realmente ele tem um nome pomposo, digamos assim, para um número reduzido de leis. Né? Mas, enfim, o que a gente tem, o que vale considerar com relação ao Código de Defesa do Consumidor é que foi uma lei para a época considerada super evoluída, serve de base para uma série de países, inclusive países europeus utilizaram a nossa lei como referência, né? Mas que não se esgota todas as regras no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos uma série de outras legislações esparsas que tratam, até porque a matéria de direito do consumidor ela é tratada no Código de Defesa do Consumidor e existe a possibilidade de legislar o Estado, o município, nos assuntos que lhes são pertinentes ou lhes são previstos ali, que ele pode legislar também. Então, o Código, concordo contigo, talvez o nome Código ele poderia transparecer que seria tudo junto naquele momento, mas na verdade não é isso que acontece. Na verdade, assim, a minha crítica principal é não ao código. A expressão código, a expressão defesa. E quando fala de código de defesa, o consumidor transparece a ideia que só tem leis para o consumidor. E aí lá tem os artigos que também tratam da relação do consumo, que dá a ênfase para a empresa, né? Então, levo isso para a mesma situação quando eu falo de defesa, que a CLT ela se chamaria Código de Defesa dos Trabalhadores. Não se chamou porque tem artigos que não são só para os trabalhadores, como por exemplo o artigo da justa causa. Se eu não me engano, o artigo 17 do CDC, ele tem o lado da empresa também. Então, eu acho que poderia se chamar só Código do Consumidor, ou Código das Relações de Consumo, sei lá qual que seria o nome, né? Enfim, aí fica fica só no achismo, né? Quando o doutor for fazer o próximo código, foi convidado para a comissão do próximo código, aí fica a ideia. Bom, ainda nessa linha de perguntas mais introdutórias sobre o tema, né? Quais são os principais princípios e regras que são trazidos no CDC? Eu faço questão de tratar assim um pouquinho sobre princípios de direito do consumidor, porque quando eu falei do histórico do consumidor, eu tenho que trazer também a ideia, né, a passar a informação, em especial, sobre por que
efetivamente que foram necessárias a elaboração de regras, né, específicas no código, certo? Para o consumidor. Quando a gente analisa consumidor e fornecedor em especial, aí falando de forma genérica, fornecedor que pode ser fornecedor de produtos, serviços, pode ser o fabricante, enfim. Quando a gente analisa todas essas questões, o que a gente observa? Que existe um desequilíbrio entre essas partes, né? Então nós temos, por exemplo, nós temos aqui na mesa, por exemplo, o iPhone, que é iPhone não, a Apple, né? Que é detentora de uma tecnologia super especial. Quem é que conhece sobre esses equipamentos? Né? Se eu for discutir com essa empresa, como que eu vou discutir com ela? Né? Se eu não tenho conhecimento, primeiro, eu não tenho conhecimento técnico sobre esses produtos. Então, eu, por exemplo, sou leigo na matéria, eu não tenho como discutir sobre o produto em si. Né? Se eu for discutir, se eu for imaginar economicamente, eu vou ter alguma possibilidade de discutir com os donos de uma empresa? Em hipótese alguma, né? Vou estar totalmente vulnerável, digamos assim. Se eu for discutir sobre questões jurídicas, o corpo jurídico que esse camarada vai ter vai ser muito, né? Se a gente imaginar o homem médio, digamos assim, que a gente costuma falar, né? As pessoas que não têm conhecimento jurídico, vai discutir com essa pessoa, não vai conseguir discutir. E até da questão das informações. Que informação que eu tenho sobre esse produto quando ele é vendido? Será que eu sei exatamente o que eu quero ou não sei? Então, quando a gente fala tudo sobre isso, isso se chama-se vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade foi uma característica que foi dada ao consumidor para tentar igualar ele, ou então passar uma ideia de que eu estaria no mesmo nível do que o fornecedor, né? Para tentar fazer com que eu tivesse a possibilidade de discutir com o consumidor de uma forma diferenciada, com o fornecedor de uma forma diferenciada. Além disso, ele trouxe outras regras que são importantíssimas. Por quê? Que dentro dessa perspectiva de que a empresa ela é maior, ela é grande, ela é forte, ela tem estrutura e outras coisas, houve uma possibilidade, daí mais tecnicamente falando, da inversão do ônus da prova, e também foi criada a responsabilidade civil objetiva. O que é essa responsabilidade civil? Para que eu não tenha que efetivamente comprovar que esse produto causou um dano a mim, eu preciso demonstrar de forma muito clara que eu tenho um produto, que desse produto, um determinado evento fez com que eu tivesse um determinado prejuízo. Aí eu não preciso comprovar a culpa, né? Não quer dizer que eu excluo totalmente a necessidade da culpa, mas eu inverto para o fornecedor para ele dizer, ó, não foi culpa minha. Aí o fornecedor tem que dizer que não foi culpa dele. Então, em linhas gerais, em regra, bem geral, isso é bastante interessante porque tira uma responsabilidade, né? Tira uma obrigação por parte daquele consumidor que foi lesado. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafa de cerveja. Eu abro uma garrafa de cerveja, coloco no copo e identifico, por exemplo, que ela está choca, né? O pessoal que toma cerveja vai saber entender o que é isso. Pô, esse produto veio com problema, né? Eu consigo discutir? Não, vou lá, mostro para o cara e troco. Tá? Se eu vou colocar, a hora que eu vou abrir a cerveja, ela quebra aquela tampa e eu me corto, por exemplo, será que foi um problema meu? Foi um problema do produto? Tinha muito gás ou não? Aí já extrapola, já não sei o motivo daquilo. Então eu tenho várias possibilidades, a gente vai falar sobre vários outros exemplos aqui, onde eu não consigo identificar com muita clareza como demonstrar que aquela empresa é responsável por aquele dano. Então, vários princípios, né, como eu falei, vulnerabilidade, responsabilidade civil objetiva e bem como inversão do ônus da prova, são alguns elementos que tentam, em linhas gerais, né, para finalizar, equilibrar a relação, trazer o consumidor, que está sempre numa posição, em tese, desproporcional, negativa, digamos assim, para um patamar talvez de igualdade que a gente sabe que não existe. Por isso que existe o judiciário. A gente vai tratar sobre essas questões também, por isso que se busca o judiciário, porque essa igualdade ela não é efetiva muitas vezes, ou efetivada muitas vezes, né? Nesse sentido de vulnerabilidade, então, é correto ou não dizer que o consumidor sempre tem razão? A gente parte do pressuposto quando fala assim, o cliente sempre tem razão, na verdade isso é da questão de marketing relacionada a uma outra questão. Você fala assim, eu tenho uma empresa, vou dizer assim, cliente, né? o cliente sempre tem razão, etc. Mas na verdade não é isso. O que existe? Nas relações de consumo, que nós temos que observar, a gente tem que ter a chamada boa-fé objetiva. O que é boa-fé objetiva? É lealdade na relação. Então eu não posso extrapolar, né, dentro desse contexto, ou então criar uma forma de enganar o fornecedor para que eu possa ter sucesso, por exemplo, numa demanda. Vou dar um exemplo bem simples. O camarada tem um celular, ele tem um celular e esse celular muitas vezes ele está numa cidade como a nossa, por exemplo, que é muito quente, ele utiliza o celular tal, e aí
vai oxidando o celular. Por quê? Porque muito calor, o camarada sua, etc. Aí ele pega esse celular dentro do prazo de garantia e fala, ó, eu queria que esse celular fosse, né, assistência técnica, arrumar o meu celular. O camarada fala, ó, esse celular não posso arrumar porque você sua muito. Eu falei, não, isso não está previsto nas regras. Ele vai ter que arrumar o meu celular. Diferentemente pode acontecer o quê? Eu estou numa piscina, conversando com meus amigos e o meu celular cai. Cai dentro da piscina, eu pego o celular e falo, putz, meu celular quebrou. Parou de funcionar. Aí eu seco ele, boto no secador, seco, tal, boto numa caixa, mando. De repente eu vou na assistência técnica e falo, ó, deu problema no meu celular. Aí o camarada vai falar assim, mas que problema foi esse? Não sei, problema de uso comum. Então o camarada vai, faz um laudo, porque daí ele tem essa estrutura e vai dizer assim, ó, esse celular provavelmente caiu dentro d'água, o estrago que teve, né, não é decorrente simplesmente do suor, mas assim, ele estava totalmente danificado e o camarada não vai ter sucesso, por exemplo, numa demanda. O que eu quero dizer com isso? Tem que existir boa fé. Eu não posso me valer de uma regra, né, não posso ser desonesto, digamos assim, para conseguir ter sucesso numa demanda. Então eu preciso ter realmente imaginar que o Código de Defesa do Consumidor traz esse equilíbrio, mas se eu tento desvirtuar esse equilíbrio, aí eu perde a finalidade do que o legislador imaginou como correto. Então essa ideia, o consumidor tem sempre razão, eu acho que o cliente tem sempre razão se o camarada tiver um comércio. O consumidor nem sempre tem razão. Até porque, só para finalizar, a questão da informação ela é muito importante. Muitas vezes o camarada, se ele souber da informação, porque isso é uma dica que a gente dá para as empresas, né? Eventualmente a gente faz consultoria e a gente fala o que eu preciso, né, especificamente para poder ter sucesso, tal, para não ter problemas com os consumidores. Você precisa informar. E aí essa informação decorre de quê? De uma placa, de um contrato bem elaborado, de alguma coisa que o camarada possa identificar e possa depois falar assim, ó, está escrito aqui, você leu, você assinou, então a partir do momento que você assinou, você tem o conhecimento. Se o camarada leu ou não leu o contrato, aí já é outra discussão que a gente vai, daqui a pouco a gente vai chegar quando falar, talvez, eventualmente, aqui de contrato de adesão, que é um tema bastante interessante também. Exatamente. Bom, nesse sentido aí, como o consumidor ter razão, né, e até o professor deixou bem explicado aqui a questão de uso, mau uso, né, tem que analisar bem essa situação, mas as pessoas muitas vezes elas não entendem o que é essa, que a gente fala que a inversão do ônus da prova, como que ela funciona, né, para a relação consumerista. Porque, assim, vamos lá, se eu entro com uma ação, não sendo consumidor, eu entro com uma ação na esfera civil, né, a gente tem aquela ideia de, quando eu alego, eu tenho o dever de provar. Né? Essa é o que diz a produção de provas natural. E quando é o consumidor, como é que ela vai funcionar? Vai no mesmo sentido? Isso que é bacana, né? Como eu comentei, inverter o ônus da prova é você tentar repassar, né? A legislação tenta repassar para o fornecedor que ele comprove efetivamente que a forma como eu alego, ela está errada. Quando eu falo em inversão do ônus da prova, tem que pressupor a existência de um processo. A inversão do ônus da prova ela só existe dentro de um processo. Ela não existe numa discussão, por exemplo, numa discussão administrativa, etc. Eu inverto o ônus da prova, que é o quê? Uma dificuldade de fazer a prova. Como eu comentei com vocês, consumidor, somos consumidores, somos vulneráveis. O que é vulnerável? Eu não tenho aquele conhecimento técnico, por exemplo, para dizer que houve um problema. Então eu tenho um computador. Estou utilizando o meu computador, em determinado momento ele para de funcionar. Por que ele parou de funcionar? Não tenho a mínima ideia, eu não conheço do sistema do computador. Eu levo isso à assistência técnica e falo, eu estava trabalhando, num determinado momento ele parou de funcionar. Então, se ele não comprovar, isso é inverter, se ele não comprovar que eu fui o responsável pela falha naquele sistema, ele será responsabilizado. Então, na justiça funciona mais ou menos assim. Eu alego, informo, chama de verossimilhança, né? Eu apresento aquela informação com muitos detalhes, dizendo exatamente como aconteceu. O juiz analisa e fala, realmente, essa informação, esse evento pode ter acontecido como você falou. Só que eu falo para ele também, juiz, eu não consigo produzir prova. Por quê? Porque eu não conheço a técnica, não conheço como é feito isso, eu não conheço como é o mecanismo e também não tenho obrigação de saber. E o juiz vai falar assim, então beleza, eu vou inverter o ônus da prova para quê? Para que o fornecedor diga que aquele evento não ocorreu por minha culpa.
né? Então, quando a gente falar sobre vício e fato, daqui a pouquinho a gente deve falar sobre isso, eu dou um exemplo que vai ficar bem fácil de a gente caracterizar essa questão. Mas a inversão do ônus da prova, enfim, o que é? É um mecanismo que o próprio Código de Defesa apresenta, né? Que o fornecedor vai ter que demonstrar. Caso não demonstre, ele será responsabilizado. Então é mais ou menos essa ideia, né? E essa inversão ela é automática ou como é que funciona? Não é automática, né? Nas petições que nós fazemos aqui, todos os profissionais, você tem que requisitar, né? Você faz o requerimento logo na inicial. Há uma discussão em que momento o juiz vai dar essa inversão, se seria na inicial, se seria no despacho saneador, ou se seria na sentença, tal. Há um entendimento que seria no despacho saneador, onde o juiz alerta a parte falando, vou inverter o ônus da prova. Então, na produção de prova, que é uma das fases dentro do processo, ele vai ter que demonstrar que ele não é o responsável. Então, passo a responsabilidade para o fornecedor para ele demonstrar, não sou eu o responsável pelo esse evento. Então, é bem bacana assim, mas na prática é mais fácil de ver, mas é um instrumento muito importante, né, e que ajuda muito aí os profissionais na área do direito. Muito bem. Bom, uma das coisas importantes do direito do consumidor, e como eu estava falando, então aqui já talvez entre relacionado a isso, e eu queria agradecer aqui a gente selecionou três perguntas, vou fazer a primeira agora dos acadêmicos que enviaram, e foi a Ivana Cristine que enviou aqui, colocou, nós temos 3 perguntas da Andréia, a primeira, que eu vou fazer posterior, a Ivana agora, e o acadêmico se identificou como um aluno aplicado, né, que eles têm livre, não precisa se identificar, quem quer se identificar, mas colocou aluno aplicado, então depois nós vamos fazer uma pergunta dele. A pergunta que ela faz é a seguinte, e é uma pergunta do dia a dia que eu queria fazer agora, por quê? Porque é uma ideia do podcast, é o dia a dia. Ela fala assim, se um supermercado, né, pode ser se uma loja, se uma qualquer lugar, né, faz uma promoção de um produto, ele pode limitar a quantidade de produto para ser comprado? Isso é uma discussão bem interessante, né? A gente tem dentro do Código de Defesa do Consumidor algumas práticas que a gente poderia considerar abusivas, né? Uma das práticas abusivas seria limitar a aquisição de produtos ou serviços, etc., para o consumidor. O que a gente imagina, né, nessas hipóteses? O que é essa limitação? Qual é a finalidade da empresa, né, da vender determinados tipos de produto com um valor menor? Isso, tecnicamente, é um chamariz. Então, o camarada se utiliza de um mecanismo, que é um mecanismo relacionado a marketing, propaganda, etc., que venha comprar, vamos dar um exemplo aqui, compre uma carne ou compre algum item para fazer o churrasco com valor mais barato, né? E eu te limito a quantidade. Para quê? Para que venha o máximo de pessoas no meu supermercado, comprem a carne e comprem também o carvão, a cerveja e outros produtos que vão estar com um preço normal, ou pode até estar com preço mais alto, enfim. Mas dentro dessa regra, o que eu imagino sempre, né? Sempre me perguntaram isso em aula, né? Eu falo, tecnicamente não poderia haver essa limitação. Se eu tenho dinheiro, ele teria que me vender obrigatoriamente a quantidade que eu quisesse comprar. Eu falo, eu posso ser um revendedor, por exemplo. Eu vou no supermercado comprar cerveja, o cara limita aquela quantidade, eu vou comprar todo esse quantitativo porque eu quero vender em outra. Eu vendo lata de cerveja, lata de refrigerante, quero vender numa festa, né? Eu entendo isso com bom senso. Na nossa prática, lá a gente identifica que seria interessante, né, que a parte, que o consumidor conversasse com o fornecedor, tentasse buscar, existe possibilidade de você reclamar junto à delegacia específica que trata sobre direito do consumidor, imaginando, né, que isso ainda poderia não ser o correto, mas eu entendo que, partindo de outros pressupostos que a gente poderia analisar, a informação, o camarada recebe a informação, ele sabe que está lá, ele vai naquele supermercado porque ele quer, né? Eu acho que, vou dar um exemplo do que eu fiz uma vez, eu fui 2 vezes, eu queria comprar um produto, identifiquei, fui numa loja, comprei 5, depois eu fui numa loja e comprei mais 5, que tinham 2 lojas vendendo o mesmo produto. Mas enfim, tecnicamente essa proibição ela não poderia existir, mas como uma regra de mercado que acontece sempre, ela é uma regra que acontece sempre.
Isso pode ser alterado, talvez, através de uma mudança legislativa. Vou dar um exemplo de mudança legislativa que se assemelha a isso, que antigamente não podia. O que não podia? Você comprar um produto com cartão de crédito e o camarada fazer o preço diferente, né, do preço que você paga à vista, por exemplo, ou paga no débito. Hoje não existe mais isso, né? Na época do Michel Temer, do presidente Michel Temer, houve uma mudança legislativa e hoje as possibilidades de cobrança são todas as possíveis. Então eu posso cobrar um valor à vista, posso cobrar um valor no débito e posso cobrar um valor no crédito. Não existe mais essa limitação. Todos, acredito que, chegava com o cartão, eu quero o preço do mesmo preço. Não pode. Realmente, antes dessa lei não podia. Hoje não, hoje tudo é possível. Mas respondendo a pergunta da nossa querida aluna, eu entendo que essa proibição não seria legal. Né? Poderia ser questionada. Por isso que eu falo, é bom senso. Eu quero comprar 10, né? Compro 5, saio da loja e compro mais 5. Eu acho que de repente, para evitar um problema, né, seria o mais interessante. Eu faria isso, mas eu entendo como ilegal essa... Da mesma forma, até porque a gente depois vai falar, né, sobre aborrecimento e dano, seria difícil, né, ela conseguir algo. A loja, o supermercado, como eu colocou no exemplo, poderia ser até repreendido, né? Órgãos de proteção de proteção ao consumidor, enfim, mas efetivamente para ela o resultado não seria muito efetivo. Mas aí eu faço, em cima da pergunta dela, eu faço uma outra pergunta. E o supermercado, né, que já que ela falou supermercado, vamos manter na mesma linha de exemplo. E o supermercado, você coloca assim, promoção válida até durar o estoque. Tudo bem? Em tese, sim. A questão é que tudo é muito subjetivo isso. Sim. Por quê? Porque esse estoque, ele existe até o momento que eu sei o estoque que existe. Né? Como é que eu vou te explicar isso? Eu posso, né, ter um estoque de 1000 peças de um determinado produto. E eu falo, até durar o estoque. Como eu, consumidor, sei quanto tem de estoque? Primeiro, eu não sei. Exatamente. Eu vou dar outro exemplo que é muito comum, que todo mundo passa e fica imaginando, por que não acontece nada? Né? O camarada vê uma propaganda de veículo, essa propaganda de veículo eu acho muito legal. Propaganda de vende-se veículo tal por 25, 25, nossa, na minha época. Acho que eu tinha nascido quando era 25. Faz tempo, hoje está caro. Veja o veículo lá, 60 mil reais. Aparecia lá tal, veículo tal, com determinada característica. Aí você saía da sua casa, chegava na loja, na concessionária e falava, eu queria um veículo tal. E o cara falava, não tem. Não tem? Mas como não tem, pô? Tá passando propaganda na televisão. Ele não, isso aí na verdade, se você observar aquelas linhas pequenininhas, tal, aparece lá, número de veículos, 5 veículos para cada região do Brasil. Eu falei assim, beleza, não tem mais? Não tem. Tá, e por que a propaganda continua passando? Isso aí eu já entendo como uma propaganda abusiva. Né? E não existe, na verdade, como eu falo para vocês, o direito do consumidor, ele tem uma proteção, tem um Código de Defesa do Consumidor que tem uma proteção, mas existe uma forte indústria, existe uma série de outros interesses que fazem com que isso não aconteça. Que interesse, nesse caso, nós poderíamos identificar? Nós temos o interesse da própria concessionária, temos o interesse da televisão, que faz o anúncio, né, que quer aquele anúncio na televisão, porque ela cobra valores milionários para para que seja adquirido pelo fornecedor, né? Aquele produto, enfim, então a gente tem uma série de problemas, né? São situações que a gente não consegue imaginar. É que nem carro também, só para finalizar, né? Nós temos carro 2020, modelo 2022. Nós estamos em março de 2021 e o modelo é 2022. Isso, no meu entendimento, é totalmente estranho. Como é que o carro ele foi montado? Se ele é montado e é criado, como é que eu estou criando o modelo do ano seguinte, gente? Isso aí, é uma crítica que eu faço até. Eu vou na concessionária e falo, cara, daqui a pouco está saindo, nós estamos em 2021, carro 2023. Né? Porque simplesmente o camarada fala, é 2022. Mas eu gosto mais do lojista nesse ponto aí. Quando você chega com o seu carro para vender, ele é 2020. Quando ele vai vender o dele, é sempre 2021. Nunca é. Exatamente. Tem essas questões ainda. Qual é o ano do seu carro? 20 e 21. Não, para comprar é 20, para vender é 21. Então sempre tem essa diferença. Eu entendo que o supermercado, né, que a gente está dando o exemplo do fornecedor aqui, ele pode colocar propaganda até durar o estoque, mas tem essa questão de a gente nunca sabe qual é o estoque. Porque senão criaria uma obrigação para ele também que seria impossível, né? Então, produto que custa R$1.500 está R$1.000 eternamente. Fica complicado, né? Então, até a dica para quem é dono de empresa coloca até durar o estoque, se puder, diz qual o estoque e coloca prazo, né? Até durar o estoque ou até
5 dias para ter para se resguardar também, porque a gente chega em outra parte do direito do consumidor, que é propaganda, né? Propaganda vincula, né? Então, se eu oferecer essa caneca aqui por R$10, eu vou ter que cumprir o preço, né? E é o problema do carro que você estava falando, que eles colocam lá, então só tinha 5 unidades. Ou coloca lá, nunca tem aquele modelo. E outra questão interessante é quando você tem a propaganda e ela vem errada. Você pega, né, na época, um tempo atrás, nós tínhamos jornais que eles eram em folha, né? Não era apenas na internet. Era interessante, para quem não para quem nunca viu o jornal, a gente pegava na mão e folheava, assim, era bem bacana nessa época. Vou ter que cortar para contar uma história que um professor meu me contou, que ele falou, isso já faz tempo, você nota que a história vai ser de coisas velhas, né? Mas ele falou que ele tinha uma máquina de escrever em casa, né? Então, mas só que já estamos aí no computador, impressora e tal, né? E o filho dele chegou e falou: pai, o que é isso? Ele falou: uma máquina de escrever, venha ver o que é aqui. Ele mostrou. Aí o filho começou a bater lá e falou: nossa, pai, que fantástico, você já bate e já imprime. Você já digita e já imprime. Fantástico essa máquina. Vamos voltar aqui. Tá, e nessa época, só para a gente voltar aqui, a questão da informação, né? O camarada colocava, por exemplo, no jornal uma promoção, dizendo: vende-se computador, por exemplo, da Apple, por o preço do computador desse, digamos que hoje seja R$9.000, R$8.000, por R$8.000, e saía por R$800, por causa de um erro de um zero. Naquela época poderia acontecer. Aí o camarada pergunta para mim: vem cá, eu tenho que vender nesse valor? Aí eu volto a falar naquele princípio. Isso que eu falei, é interessante falar do princípio para você entender qual que é a filosofia do negócio. A boa fé objetiva, que é a lealdade na relação, ela tem que ser via de mão dupla. Então, tipo assim, o consumidor tem que entender isso e o fornecedor também. Então, se o camarada vai na loja e fala: eu quero um computador por R$800, houve um erro, esse computador por R$800 é inviável, nem é impossível comprar, mas eu vou entrar na justiça, etc. Vai entrar? Vai entrar. Não, eu acredito que não vai ter sucesso. Claro que uma outra hipótese, que a gente, até quando eu ministrava aula, eu falava o seguinte: é diferente, por exemplo, de um camarada que, pelo erro, mora em 2 municípios próximos um do outro. Então, o camarada está em Boa Vista, mora em Mucajaí. Então, o cara recebe o jornal lá, recebia o jornal no mesmo momento, verificava, saía de Mucajaí, vinha para Boa Vista, chegaria na loja e falava: eu quero esse computador. Esse computador eu não vendo. No meu entendimento, será que o deslocamento desse camarada, o tempo que ele gastou, o recurso de combustível, etc., não poderia fazer parte de uma indenização? Eu acredito que sim. Nesse caso, sim. Por quê? Eu não quero bem, mas eu quero... O efeito reflexo foi eu ter saído de um município, ter ido para outro para buscar aquele material. Aí eu acredito que poderia ter sucesso uma demanda como essa. Mas a compra em si, pelo erro, eu acho que ela poderia ser justificada, né, demonstrando efetivamente que houve um erro numa impressão ou naquela propaganda, que, partindo, claro, desse pressuposto de boa fé. A gente sempre tem que partir desse pressuposto, não imaginando que, senão a gente, não seria o cliente ter sempre razão, seria realmente o consumidor ter sempre razão, e não é essa a realidade. Desculpa, não sabia o que você ia falar, mas só me permita aqui, tem um processo emblemático, né, que eu estava até procurando aqui, e eu sei que foi condenado. Claro que é uma interpretação de um juiz, e eu concordo com essa interpretação, né? Se você coloca um valor lá e é um erro, você coloca uma coisa assim, não deveria ser, né? Mas tem uma ação que é emblemática, que é aquela que foi contra as Casas Bahia, quando ela fazia aquela propaganda antiga: quer pagar quanto? E tem um cidadão que chegou e falou: quero pagar R$1. E aí entrou com ação, e aí foi... me parece, pelo que eu lembro, parece que a Casas Bahia foi condenado, mas aí eu já não me lembro quanto, né? Quanto, e, enfim, qual foi a condenação, mas questão de interpretação, né? Não acho, mesmo entendimento, eu acredito que não deveria ser. Quer dizer, desculpa, nesse caso até poderia ser, porque é o quer pagar quanto, não é um erro de você colocar R$8 num produto que custa R$8.000, a pessoa tem que ter noção, né? Vai ter noção que não vai vender um computador desse por R$8. Então, né, a boa fé aí está totalmente ligada a isso aí. Eu tenho uma pergunta para fazer, na verdade, sobre esse exemplo que você deu de município, a pessoa fazer o teu deslocamento e tal. Não teria que ter pelo menos uma promessa de compra, uma coisa assim, um aviso de compra, para gerar esse dano caso a parte não queira vender? No meu entendimento, não. Assim, porque o que eu falo, o processo é prova, né? Quem trabalha com direito sabe que se você não tiver prova, você não tem nada.
O que eu precisaria demonstrar numa ação como essa é que eu saí num determinado momento do município, que cheguei naquele outro com aquela finalidade. Né? Então, alguma forma eu vou ter que demonstrar. O problema do direito, muitas vezes, e em direito ao consumidor, em todas as áreas, né, que quem trabalha, é que você não se prepara para determinadas situações, porque você sempre tem uma ideia de que não vai acontecer o problema. Partindo do pressuposto que não vai acontecer o problema, como é que eu ia pontuar? Eu ia marcar, ia tirar foto, por exemplo, da quilometragem do meu carro, chegando, saindo, foto que eu tirei, que eu li aquela reportagem. Então, tipo assim, eu teria que demonstrar. O mínimo de prova seria o quê? Eu ter o jornal demonstrando que teve a compra e a negativa, né, no local de que eu não recebi o produto, ou que eles não quiseram vender o produto, para eu tentar judicializar. Sim. Aí vai chegar depois no valor. Eu quero só o combustível. Vale a pena judicializar? Eu gastei R$100 no combustível. Será que vale a pena? Aí entra também na questão do juiz analisar o tamanho do valor que eu quero. E vamos entrar depois na questão não estamos nem tratando sobre mero aborrecimento e dano moral, porque isso é dano material. Né? Então isso aí seria uma discussão que poderia haver. Por isso que a gente fala, o cliente chega conosco e fala, eu quero entrar com uma ação. Eu falei, qual foi o problema? Esse. Eu falei, qual foi o teu dano? Quando o próprio advogado fala, qual foi o teu dano? É porque... Se o advogado já tem dúvida, imagina o juiz. Né? Então ele fala, não, mas eu estou super abalado. Será? Mas teve um dano material, aconteceu, quanto você perdeu de dinheiro? não, na verdade eu aproveitei eu estava vindo para Boa Vista mesmo e eu fui lá dar uma olhada na loja. Então dano você não teve. Não, mas será que eu não posso ganhar o combustível? Aí entra na boa fé. Não, aí você está querendo criar um mecanismo para você se dar bem. Sim. É um enriquecimento sem causa, a gente poderia chamar assim, né? Então, cada caso é um caso, por isso que eu estou te falando, vai depender do caso. Bom, você falou muito sobre propaganda e tal, e eu queria saber qual que é a diferença entre propaganda abusiva e propaganda enganosa. Então, propaganda abusiva e propaganda enganosa é uma matéria bem interessante, porque a gente é objeto, né, diariamente de informação e agora cada vez mais pelas mídias sociais e propagandas diversas, Facebook, você está falando, aparece uma imagem, né, no computador aparece essa propaganda, mas enfim... Propaganda abusiva e propaganda enganosa. A palavra enganosidade está relacionada a falso, ao que é falso. Então, aquela informação que tem uma característica de que é uma informação falsa, ela se enquadra na chamada propaganda enganosa. Então, vamos dar um exemplo. É algum tipo de informação, eu compro um produto dizendo que ele tem uma determinada característica e ele não tem aquela característica. Ele faz determinado percentual de atividades em tantas horas e por aí. Enfim, é aquela que te dá um parâmetro, por exemplo, e que na hora que você utiliza ela não funciona. Isso. Não é exatamente isso. Então essa é uma propaganda enganosa. Ela te dá uma informação que é falsa. Então sempre que eu quero analisar, é enganosa ou não? Eu busco a palavra falso e identifico. E tem a questão da propaganda enganosa também, a falta de informação. A falta de informação é um elemento super importante. Né? Então, por exemplo, eu quero comprar uma máquina. Eu dava exemplo na aula que o cara queria comprar uma máquina de cortar grama. Né? Aquelas, chamam de abelhinha, né? Os caras brincam e chamam de abelhinha. O cara fala assim, eu quero comprar uma máquina de cortar grama. Sim, mas eu tenho essa máquina aqui que é muito boa, tal. Você faz o quê? Isso o vendedor pergunta. Né? Eu sou jardineiro. Você é jardineiro? Sim. Não, tem essa máquina que é maravilhosa. Corta assim, corta assado, tal, você faz assim, movimento tal, tem lâmina, tem não sei o que, beleza, vou comprar ela. Beleza, ele começa a trabalhar, no dia seguinte começa a trabalhar e depois de 2 horas a máquina para de funcionar. Ele, parou de funcionar. Aí dá uma meia horinha, ela esfria, ele liga de novo, volta a trabalhar. Beleza. 2 horas, parou de novo. Terceira vez que parou, ele tem algum problema. Essa máquina está com problema. Volta à loja. Chega na loja e pergunta para o vendedor. Cara, você me vendeu um produto que está com problema. Ele, por quê? Porque ela para de funcionar de 2 em 2 horas. Não, você não me falou isso. Por que eu entendo como falsa essa informação? Porque eu passei para a pessoa que aquele objeto que eu queria era para jardinagem, que eu era profissional daquela área. Então, se ele me falasse, para a tua atividade, ela não se enquadra, ela vai ter que parar meia hora, eu não teria comprado ela. Teria comprado uma máquina talvez de uma potência maior, teria tirado dele alguma informação. Então tudo, como eu falei, cada caso é um caso. Sim. Então na enganosidade, é falsa informação, isso aí pode ser levado. Esse caso que eu dei agora foi de uma omissão de informação. E a propaganda abusiva é quando você se vale de alguma debilidade ou de alguma fragilidade do consumidor. Vou dar um exemplo para vocês. O que eu acho de propaganda abusiva, né?
tinha uma propaganda onde aparecia alguns velhinhos tomando uma bebida. E aí eles ficavam todos serelepes, todos, né? Parecia, tô todo, né? Tô bonitão agora, tal. Totalmente abusiva. Desde quando bebida alcoólica transforma uma pessoa idosa numa pessoa com uma capacidade melhor, vários tipos de capacidade, né? Intelectual, de vigor e por aí vai. Então é uma propaganda abusiva. Se vale da situação do idoso, assim como você tem uma propaganda. Eu lembro das propagandas antigas, né? Eu gosto de lembrar propagandas antigas só para dar alguns que vão estar assistindo vão lembrar. Tinha propaganda que o camarada tomava um Nescau, até acho que ainda existe hoje, toma um Nescau e aparece ele se transformando num skatista. Sim. E daqui a pouco vira um desenho, né? Aí o cara faz manobras alucinantes, sai quase que voando, etc. No exemplo que eu dava em aula era o seguinte, o camarada ele tomava uma bebida como essa e se transformava num super-herói. Aparecia a imagem seguinte que ele é um super-herói. Então ele está se valendo da posição da criança para fazer uma... E a criança pula da janela, e se imaginando um super-herói realmente. Vou pular da janela, tomei aquele produto, me transformei num super-herói, agora eu posso sair voando. Posso fazer a mesma coisa, né? Poderia gerar, claro, que um acidente, o garoto poderia pular, etc. Então, claro, são exemplos só para ilustrar o entendimento. Então, a abusividade... Poderia facilmente acontecer no dia a dia. Poderia, com certeza. Então, você se aproveita de alguma questão do consumidor, até o próprio desconhecimento intelectual, a gente pode imaginar que o cara faz você comprar, né, aquele produto, imaginando que teria um resultado e não acontece. Então, enganosidade e abusividade estão mais ou menos nessas duas ideias aí que eu tentei. E essa é a questão interessante, né, quando a gente pensa no consumidor. Mas eu sempre gosto de dar o contraponto, né? Porque, enfim, a atuação nossa é consumidor, é empresa, enfim, sempre está dos dois polos, né? Como advogado e até mesmo como professor, tem que estar esclarecendo sempre os dois polos, né? E me lembro de uma história, também faz tempo, não ficar contando coisa que faz tempo, mas essa é uma história atemporal. Trabalhava na loja do meu avô, vendia peça de refrigeração e tinha uma bomba que é utilizado em máquina de lavar roupa, que é aquela bomba que tira a água da máquina. Aí o que o pessoal ia lá? Eles iam comprar para colocar em aquário. Ok, a bomba foi feita para a máquina e ele colocava no aquário. Chegou a primeira vez, olha, queimou a bomba. Falar, queimou, pode dar problema, troca a bomba. Ok. Segunda vez, né? Eu já pergunto, o que aconteceu? Por quê, né? Já estava fora do comum. Aquilo é uma bomba daquela para dar problema, era, sei lá, cada 50 que vendia, uma voltava. Né? Então ele falou, não, mas é porque eu estou usando em aquário. Então olha só, o consumidor também tem que prestar atenção, né, nisso aí, o vendedor, aquele que está vendendo, tem que chamar atenção nisso aí. Por quê? Porque o uso era indevido. Não era o problema com a bomba, o problema era o excesso de tempo que ela ficava puxando água, sem o jeito que ele utilizava, que queimava a bomba. Então também tem esse outro lado, né? O consumidor também às vezes ele leva aí para um lado, né? Ele compra lá a máquina de cortar grama para hobby, para o final de semana e quer colocar para trabalhar 24 horas por dia. Não vai suportar, não foi feito para aquilo. Aproveitando a oportunidade de imaginar que quando a gente fala, por isso que como você falou no começo, direito do consumidor, né? Direito de defesa do consumidor. Na verdade, direito do consumidor traz uma amplitude maior, né, para isso. O que eu quero dizer? Que as empresas têm que pensar no cliente, mas tem que pensar na formação do seu vendedor. Também. Isso aí nós já trabalhamos com isso, já fizemos, é bem interessante que você faz um curso que você pode passar para a empresa, para passar para o vendedor, não técnicas de venda, mas técnicas ou forma de você interpretar, de você repassar as informações corretas. Então, para não levar ao erro. Demonstrar efetivamente o que é abusividade, o que é enganosidade, o que o consumidor tem que saber efetivamente daquele produto, o que ele precisa estar alerta. E aí você faz aquela chamada advocacia preventiva, né? Uhum. Você passa para aquele camarada o que ele não deve fazer. E isso é muito bacana e acho que é uma tendência hoje no mercado. Né? Tem que buscar essa informação para que você alimente de informações aquelas pessoas que ficam menos no mundo técnico, na administração, marketing, etc. Cara, mas você conhece. Tanto que era uma crítica, né, que eu fiz lá em outros cursos que eu ministrei. Na própria faculdade eu chegava nos cursos de administração e perguntava, vem cá, cara, tem uma disciplina específica de introdução ao direito do consumidor? Os caras, não tem.
Quando tem optativa, eu falei, não é possível, isso aí hoje é super importante, deveria existir nas faculdades, né? Porque o camarada ele trabalha o tempo todo com direito, né? Por mais que seja indiretamente, mas ele tem que saber a regra para não ter um problema futuro, né? Então acho que é o que acontece que às vezes o fornecedor vem brabo, né? Sempre é o consumidor. Não é que é sempre o consumidor. Você tem que entender que a lei é dessa forma e você não seguiu a lei porque você não conhece. Pode até falar, não conheço, foi sem querer, não foi por isso, mas é aquela alegação, né? Então tem que saber, o vendedor tem que falar, como você falou do corte da grama, olha, preste atenção que esta máquina não é para isso, é para o serviço mais leve, tem que dizer. E o consumidor, ele tem que prestar atenção também, porque isso é um problema que já vivenciei em caso prático, ele comprar um produto, e aí, né, aquela brincadeira, tem uma pessoa que passa 10 anos estudando para fazer engenharia mecânica, passa mais não sei quantos anos para desenvolver o projeto, mas é aquela pessoa que comprou o produto que sabe como é que ele funciona, né? Então aconteceu de comprar uma certa situação, comprar um compressor de ar, né? E que era para ser usado, para ser retirado de uma caixa de madeira que ele vinha, ele assinou a garantia, tal. Não, mas ele quis colocar o compressor de ar na caixa de madeira meio inclinado. Aí o óleo vazou de um pistão, sei lá, quebrou. Porque o engenheiro que comprou o produto, né, o engenheiro que comprou o produto sabe mais do que quem fez o próprio produto. Então o consumidor tem que ter essa atenção e tem que saber como utilizar o produto, né? Claro que estou falando de uma questão mais específica de um compressor de ar, enfim, da história da bomba lá do aquário, que é para a máquina de lavar roupa, na verdade. Então é um problema que também tem que estar atento, porque senão ele vai entrar na justiça, e nesse caso aconteceu exatamente isso, ele entrou na justiça, a empresa teve que fazer um laudo, estava defendendo a empresa fez um laudo, com esse laudo ficou provado que era mau uso do equipamento e ele perdeu a ação. Então, né, a empresa também tem que saber que ela pode se defender e pode provar que o problema foi dele. Foi a história do celular que cai na água também, né, que eu vou lá querer dizer, não, olha, ele caiu na água, mas o problema é da empresa que produziu o celular. Então, são questões que tem que estar cuidado. Mas eu vou passar por um tema aqui, um tópico, que é um dia a dia, né? Sempre tem, sempre acontece e assim, né? Enfim, várias vezes. Inscrição no cadastro de devedores de forma indevida. O que a gente pode falar sobre isso para o nosso ouvinte? Bom, essa inscrição, né, no conhecido Serasa, SPC, isso aí é muito comum e era muito mais comum. Do tempo do CEPROC. Não era não. É muito comum e hoje, por exemplo, tivemos um atendimento de um camarada que foi, né, negativado junto ao Serasa de forma indevida. O que a gente pode imaginar sobre isso? O que nós temos, né? Nós temos normalmente o consumidor adquirindo um determinado produto e em cima desse produto a possibilidade dele adquirir em parcelas, vezes, etc. Acontece muito o camarada faz um empréstimo e tem que fazer o pagamento, até mesmo em contra-cheque, o camarada faz o pagamento em contra-cheque e tal. E chega ao final, ele é cobrado de um valor. Aconteceu comigo até uma vez, eu tinha uma conta telefônica, mudei de cidade, e aí acabou que eu não fiz a informação de mudança de endereço e fui cobrado. Fui negativado, mas dessa vez eu acredito que tenha fundamento, até porque eu saí e não me manifestei do novo endereço. Mas vamos nos casos onde a gente identifica uma ilegalidade. O camarada faz uma aquisição eventual ou é cobrado de um determinado valor que não é correspondente àquilo que ele imagina. Qual que é a regra geral? A regra geral é o seguinte: se a empresa, se o fornecedor tem um crédito a receber, o que ele obrigatoriamente tem que fazer? Ele tem que entrar em contato com esse camarada e informá-lo que ele poderá ser negativado, caso ele não pague. Então o camarada tem uma conta de energia, passam 10, 20, 30 dias, não paguei aquele valor, eu recebo uma carta em casa dizendo: olha, se você não pagar, eu vou te negativar. E a negativação traz problemas de crédito, traz uma série de problemas, mas enfim. Aí, por que eu tenho que informar? Eu tenho que informar porque pode ter acontecido 2 ou 3 hipóteses. A primeira hipótese, aquela dívida não é minha. Cara, você mandou uma conta que não é minha. Eu não tenho casa, não tenho nada, não tenho nenhum imóvel. Você mandou para o camarada errado. Segunda, eu já paguei a dívida. Essa dívida já está paga. Eu demonstro para ele que a dívida está paga, né? E uma terceira hipótese fala: estou devendo?
vamos negociar então, em vez de você me negativar, vamos dividir isso em outros valores? Vamos. Por isso que dentro da negativação o aviso prévio ele é obrigatório. Então eu tenho uma dívida, sou notificado, caso eu não pague a dívida, aí a partir desse momento a negativação é correta. Então eu tenho que partir de pressupostos para negativação. Tenho uma dívida, não paguei, fui avisado, não paguei. Aí eu tenho os requisitos legais para ser negativado. O que acontece hoje de forma super comum? As pessoas serem negativadas. Pô, Eduardo, mas é só isso que precisa e por que negativam tanto? Porque é consumo em massa. Então não é uma pessoa que tem conta de celular, são milhares de pessoas que têm várias contas de celular. Né? Tem pessoas que têm 3, 4 contas. Uma é dele, outra é da empresa, outra é para não sei o que tal. Então é um volume muito grande. Então a probabilidade de erro, quando você tem um aumento muito grande de possibilidades, faz com que aconteça o erro. Então essa negativação, quando ela acontece, ela vai ter como pressuposto a observância desses detalhes. Se for realizada de forma errada, né, a gente consegue imaginar a existência do dano moral. O dano moral na negativação é um dano que já tem uma jurisprudência firmada com súmula, etc., que deve ser pago uma indenização. Então, fui negativado por uma dívida que não é minha, eu tenho direito à indenização. O que significa? Que o juiz vai discutir apenas o valor. Aí no valor que a gente entra numa outra discussão. Qual o tamanho do dano que eu tive? Eu tive um dano moral, que chama de esta patrimonial. Ou eu tive um dano material. Eu posso ter com uma negativação um dano material. Né? Eu tenho lá um financiamento. Né? Tenho um financiamento pronto para ser realizado. O camarada faz uma negativação equivocada minha. Quando eu vou comprar esse produto, o cara me avisa, não vou poder fazer porque você está negativado. Mas como eu estou negativado, cara, eu preciso de uma máquina, né? Por exemplo, o pessoal que mexe com soja, né? Dá um exemplo aqui, tem uma máquina que ele precisa comprar para fazer, por exemplo, a pulverização ou fazer o plantio naquele momento. E o camarada vai, você está negativado, você perde a possibilidade de comprar aquela máquina. Naquele exato momento. Naquele exato momento. Na empresa que vende máquina, só existe aquela máquina. Você sai para resolver um problema, voltar àquele fornecedor dizendo, eu não tenho. Ô meu amigo, me desculpe, realmente você está certo, então a negativação foi equivocada. Beleza, vou voltar para a empresa no dia seguinte. Quando eu volto, o que aconteceu? Não tem mais o produto. Não tem mais a máquina, já foi vendida. Então eu já perdi a máquina, perdi a minha produção. Olha a consequência de um erro. Tipo assim, a gente dá um exemplo um pouquinho maior para ficar bem mais fácil o entendimento. Vai ter que contratar alguém para fazer, alugar uma máquina. São várias coisas. Então, tipo assim, a negativação, se imagina alguma coisa muito simples, só fui negativado, tal. A gente tem que imaginar a negativação como uma coisa muito maior. Sim. Eu tenho casos pequenos e tenho casos imensos, grandes, de créditos altíssimos que podem estar envolvidos. Então o camarada fala, negativação. E normalmente a gente aqui, né, tá trabalhando, é negativado por um valor de R$300, R$200, e são valores, na maioria são valores pequenos, né? Mas quando a gente tem um valor alto, também tem um grande prejuízo. A questão do valor grande ou pequeno, né, também enfim, você vai ser negativado por R$100, mas também não vai, a pessoa às vezes não vai olhar qual é o valor da negativação. Falou, tem inscrição, acabou, já não te vendo. Exatamente. Interessa se a inscrição foi por R$1 ou foi por R$1 milhão. Né? Então isso, o valor também gera um problema. E assim, a grande questão é que as pessoas têm que saber que dessa questão principal, eu acho que a inscrição no nome de forma indevida é que ela gera uma indenização. O direito é acumulado, né? Tá bem robusto já dentro do ordenamento jurídico e vai dar uma indenização. A discussão talvez seja quanto, né? Agora, tem que tomar cuidado também, porque às vezes as pessoas vêm e falam, eu nunca tive essa dívida, daí vai ver lá, opa, parece que era mesmo, a dívida era da pessoa. Isso já aconteceu, né? Aconteceu já com um cliente de chegar no escritório e falar, eu não tinha dívida e tal, depois vai procurar e falar, realmente... Você me permite mais um detalhe, né? Que a gente fala, quando fala em negativação, a gente imagina que o camarada tem uma negativação. É verdade. Aí tem uma outra questão que tem que ser observada. Se o camarada já tem uma negativação anterior àquela que ele está tentando buscar a solução, essa segunda, se for a segunda, ele já não tem direito à indenização. Segunda, terceira, às vezes segunda, a décima. terceira, décima, tal.
E isso acontece no escritório aqui com a gente, o tempo todo. O cara chega assim, eu fui negativado. Eu falei, você tem outra negativação dele? Por que a pergunta? Eu falei, porque se você tiver outra, você não tem direito a nada, cara. Você pode reclamar. Né? Se você demonstrar, não tem automaticamente, deixar bem claro. Porque eu posso dizer que eu tive um dano material. Né? Não é, o dano moral ele fica mais difícil de ser comprovado, porque eu já tenho uma negativação. Mas eu posso ter tido, como nesse caso, como eu comentei, da compra de uma máquina, posso comprovar que houve um dano material. Aí não impede que eu entre com ação, isso é tranquilo. Nesse ponto é interessante comentar o seguinte, né? Sobre o direito consumidor, a empresa pode ser consumidora? Não. Em tese, não. Nós temos algumas teorias, né? A Cláudia Lima Marques, né? Uma autora maravilhosa que escreve sobre contratos, sobre isso. Ela fala, tem várias teorias. O que eu posso dizer para vocês? Assim, a gente tem que para ser consumidor, há o entendimento que ele tem que ser aquele que está no final da cadeia de produção. Então, eu vou dar um exemplo aqui só para a gente caracterizar, para ficar claro aqui para quem nunca ouviu falar sobre isso. Então, por exemplo, eu vou vender uma peça. Por exemplo, eu tenho um avião. Aí eu vou... Qual que é o consumidor final do avião? Eu tenho um camarada que para construir o avião vende peças para Boeing, por exemplo. Uhum. Existe uma relação de consumo, aí você vai dar, o avião é o bem final, é a utilidade final daquele bem que está sendo construído? Não. O avião ele tem uma finalidade última, que é transporte de pessoas ou transporte de materiais. Então, a relação de consumo é de quem? É de quem utiliza o avião para transporte de pessoas ou de material. Então, a relação jurídica de consumo é entre a empresa aérea e aquele que contrata o seu serviço. Então, todos os que estão anteriores na cadeia de produção não são relações de consumo. O veículo, quando ele chega, eu compro o veículo na loja, comprei o carro, eu sou o consumidor final, estou comprando o carro. Eu sou uma empresa locadora. Sou o consumidor final? Não. Eu compro aquele veículo para que outra pessoa utilize aquele bem para deslocamento. Então, olha só como é interessante. Então, eu tenho que analisar casa a casa. Claro que em algumas hipóteses eu posso ter a empresa como consumidora. E há o entendimento, né, de algumas hipóteses para consumo de bens de utilização, material de limpeza, etc. E tal, que a gente poderia tentar caracterizar. É a teoria maximalista que chama. Né? Mas para o consumo final, acho que dá para caracterizar como consumo final. Por exemplo, tem um supermercado que ficou hoje rodando aqui no supermercado e eu compro um material como se fosse para o insumo. Vamos dizer, eu comprei um computador, não vendo computador, né? Então aquilo ali é para trabalhar naquele momento ali, para fazer, sei lá, para ficar no caixa, para fazer uma planilha, para seja o que for. Então eu acredito que na compra daquele computador que eu não vou vender para ninguém, não é objeto do meu trabalho, não é nada, aí eu poderia ter Mas aí sim. E ainda, por exemplo, se eu compro vários computadores para fazer a venda nos vários postos, né? Então, tipo assim, a relação jurídica que eu tenho, supermercado, com aquela empresa, não caracterizaria uma relação de consumo. Todo é o caso, né? Mas... Não estou dizendo que não, mas estou dizendo que é muito sutil. Eu tenho que analisar, via de regra, não. Aí eu tenho que identificar se aquele produto se enquadraria como consumidor final. Né? Você falou sobre as companhias aéreas, né? E sempre dá problema em relação ao consumidor de overbooking nos aviões e tal. Acho que daí seja muitas ações de dano moral e até dano material por causa dessa situação. Como é que funciona isso aí? A gente tem muito caso aqui, impressionante, né? A gente tem as empresas aéreas antes da pandemia, mesmo antes da pandemia, tinham uma série de problemas com relação a planejamento. Tipo assim, a aeronave, né? A empresa é uma empresa grande, que tem valores absurdos, são valores é uma atividade que é muito cara. Sim. Né? O que a gente imagina? Nós temos aqui, no nosso caso em especial, aqui em Boa Vista, nós temos talvez a passagem mais cara do Brasil. Né? Então, quando a gente analisa, como é que funciona aí? Justificaria um atraso no voo? Justificaria você não, né, conseguir? Antes da pandemia, nós tínhamos aqui, né, uma questão que gera o dano. Né? Nós temos decisões aqui do Tribunal dos Juizados Especiais aqui, que tem juiz, de forma bem interessante, ele dá o dano moral, nesses casos, pelo número de horas que você
ficou esperando, sem chegar ao seu destino. Então eu fiquei 24 horas, seriam 24 vezes algum indicador que você poderia. Vai ficar restrito, na verdade, ao valor da causa que você, como advogado, propõe. Sim. Mas enfim, eu quero dizer que antes da pandemia aconteciam os eventos que não eram incomuns e você entrar com uma ação, ele era muito... as decisões eram quase todas favoráveis, geravam dano moral. Quando que gera um dano moral? Então, aí todos os elementos daquela situação vão ser importantes. O que acontece normalmente? Acontece que a viagem, ela é cansativa, nós estamos num local longe, o camarada muitas vezes está vindo já de um outro local, muito mais distante. Aquele tempo que ele aguarda no aeroporto, de forma natural, já é longa. Quando ele tem que passar de um dia para o outro, tem que ter hotel, tem que ter alimentação, tem que ter uma série de... o transporte até o hotel. Aí temos uma série de exemplos. O camarada vai para um hotel que é ruim, vai com criança onde não tem a possibilidade de fazer a mamadeira, que nós já tivemos casos assim, vai para um local onde não tem elevador e a mulher está vindo de bagagem, de viagem, né, com 5 bagagens. Então o camarada para no voo, a bagagem, devolve a bagagem para a pessoa, ela tem que ir, vai de táxi, tem que levar as malas, tipo assim, uma série de danos assim que você vai somando, que começa a passar do mero aborrecimento. Você fala, pô, isso aí é um dano realmente. Pô, o camarada teve um problema, aí não teve alimentação, perdeu um dia, perde eventualmente um compromisso. O camarada viaja para chegar domingo, para segunda-feira está trabalhando, segunda-feira tem uma audiência, né? O camarada advogado tem uma audiência, perde aquela audiência. Olha o dano que gera isso. Contrata o problema, contrata outra pessoa, tem que... Então, quando você faz uma composição do dano, você vai analisar danos morais, danos emergentes, lucros cessantes. Então tem uma série de valores que você vai determinar ali, que você fala, não foi um simples atraso, né? Gerou um monte de problema para mim. Eu deixei de trabalhar, recebi falta, eu tive que me justificar, fui obrigado a responder um PAD, né? E aí, desse PAD o camarada desconfiou, agora eu fiquei mal visto na minha... O meu chefe já não gostava de mim, agora que ele já não gosta, acha que eu fiz de propósito. Tem questões subjetivas, todas elas envolvidas, enfim. Eu quero dizer que antes da pandemia nós tínhamos uma situação. Não que após a pandemia agora mudou. O que mudou, na verdade, tem uma lei específica que trata sobre as questões relacionadas a voo. Por quê? Porque trouxe, né, a pandemia trouxe uma série de problemas. Então o camarada ele tem um planejamento, ele não sabe efetivamente quem vai ter coragem ou não de viajar. Pessoas estão sendo vacinadas, querem viajar, outras não ficam com receio. Então ele prepara uma malha viária, prepara o número de voos para X pessoas. Essas pessoas não comparecem, ele precisa fazer um remanejamento. Ele também não vai voar com 10 pessoas dentro de uma aeronave, porque não vai ter, não cobre nem o custo. Então está tendo uma alteração muito grande de voos, etc. E é claro, para que eu possa demonstrar, existe a possibilidade, né, de excludente, que a gente chama, das empresas, caso fortuito, força maior, etc. Só que tudo depende do caso. Por quê? Porque é aquela história. Se eu tenho uma hipótese, no meu entendimento, se eu tenho uma hipótese que ela é bem fácil de determinar, por exemplo, eu sei que os voos para Boa Vista, terça-feira, de forma contumaz, digamos assim, todas as semanas, está sendo cancelado. Eu consigo comprovar que os últimos 6 voos na segunda-feira foram cancelados, certo? O meu voo é na segunda-feira, porque eles proporcionaram para mim a possibilidade de aquisição na segunda-feira. Quando eu vou voar, é cancelado. Será que sempre na segunda-feira ter sido cancelado, eu não posso utilizar como um argumento para falar assim, isso aí foge já, não é um caso fortuito, uma força maior. Isso aí já é uma falta de planejamento. É um descumprimento reiterado, entendeu? Né? Então, tipo assim, a gente tem a lei que fala determinadas coisas, mas aí as teses são criadas pelos advogados. Os advogados têm que trabalhar essas questões, buscando, peraí, esse caso, né, do... Trabalhar, eu vou até dar dica aí para os outros advogados, depois vão atrás aí, né, se quiserem, que é aquela questão da troca da aeronave com capacidade de 20 lugares menores, né, que fui atrás, fui olhar os prefixos dos aviões, os modelos, né, e aí por isso que dava o overbooking todo dia de 20 passageiros, porque talvez a aeronave teve para manutenção, sei lá qual foi o problema da aeronave, trocou uma de 200 por uma de 180, então ficava 20 todo dia. E aí só que você, né, e é o advogado que faz a diferença, porque senão ele vai simplesmente alegar, ficou, porque você não sabe quem ficou no dia anterior, você não sabe, você viajou só aquele dia, a não ser que você esteja viajando, né? Mas acho que para Boa Vista ninguém viaja todo santo dia, né? Até para quem é de fora aqui nos ouvindo, Manaus, que seria mais próximo, 1 hora, mas por qualquer outro lugar do Brasil, a gente vai descer para Brasília ou para São Paulo, 3 horas e meia, 3 horas e 40 de voo. Então, em resumo,
longa Antes da a viagem. pandemia nós tínhamos uma realidade que deve retornar, né? Após a pandemia, a gente imagina que um dia vai acabar essa pandemia, se Deus quiser. Amém. Temos na pandemia algumas exceções, né, que estão flexibilizando a possibilidade de mudanças de horário, né? Então o camarada ele não tem muito o que fazer, ele tem que acompanhar, tem que estar ligado. Tem, claro, algumas regras. Chego no local, cancelaram meu voo. A empresa é obrigada a me fornecer uma outra possibilidade de voo numa outra empresa aérea, né? Então tem na regra lá da lei, acho que é 14.074, alguma coisa assim, não me recordo exatamente, mas existe um regramento específico para essas hipóteses dentro da pandemia, né? Então o camarada tem que estar atento e comprar com muito cuidado, com muito carinho, ver se é realmente necessário. Por quê? Porque ele pode ter um prejuízo, né? Se antever a questão, tem um compromisso amanhã, aí viaja 2, 3 dias antes, já imaginando uma possibilidade, porque ele pode imaginar, vou ter um ressarcimento certo. Não está certo. Ele pode ter, o entendimento dos juízes pode ser, você sabia que tem uma pandemia, você viajou porque eu sei que você tinha um compromisso, mas chega no final ele vai dizer, olha, infelizmente está dentro da regra da lei que traz aí umas excludentes, umas possibilidades de defesa por parte das empresas aéreas. Então ele tem que ficar bem atento a essas questões, né? Você até utilizou um termo bem específico sobre aborrecimento, né? E eu queria até perguntar para você a diferença exata entre o mero aborrecimento e o dano moral mesmo. O mero aborrecimento e o dano moral. Eu acho que não existe. Existe alguma pessoa, será, professor Solek, que saiba essa diferença, né? Porque é um bem tema... subjetivo. Não, é totalmente subjetivo e ele depende muito do caso. Por quê? Né? O dano moral, ele vai atingir direitos personalíssimos, né? Chama de direito personalíssimo, são direitos inerentes à pessoa, que estão dentro do subjetivo, do seu subjetivismo, digamos assim, é a melhor palavra. Então, por exemplo, eu posso ter um sofrimento, eu posso sofrer num determinado momento mais do que você, mais do que o professor Soraya. Estou sofrendo mais que vocês. O mesmo evento faz uma pessoa sofrer mais que outra. Por quê? Porque ela tem um passado, ela já teve um outro problema com aquela situação, etc. Então, quando você tem um dano, que a gente tem que caracterizar é o seguinte: quando existe um dano, deve ser ressarcido. Está no Código Civil e está no Código do Consumidor. Aí como é que eu demonstro o dano moral? Aí que estava a briga. Logo no início, né, do Código de Defesa do Consumidor, as pessoas começaram a transformar isso como se fosse uma indústria realmente. Então quem observar lá as reportagens, né, de 91 para frente e tal, meio que se gerou o entendimento de que estaríamos diante de uma fábrica, digamos assim, de dano moral. Então, por quê? Porque era uma novidade e tal, e aí o camarada descobria, cara, se ficar na fila mais do que 3 horas ou 4 horas, segundo uma lei municipal, você vai ter direito a dano moral. Você só comprova que chegou no horário, que se passaram 4 horas, que você foi atendido na 6ª hora. Pô, vai dar dano moral? Então o camarada não fazia nada, ele ia lá pra... Só esperava. Só esperava lá, dava 6 horas, gerente, você não quero nada não, só vim aqui dizer que atrasou e tal. Não, mas parece brincadeira, um exemplo assim, mas gerou um dano moral impressionante, tudo era dano moral. E aí veio uma nova corrente dizendo, nem tudo é dano moral, nem tudo eu consigo caracterizar como você está sofrendo, etc. Para o pessoal que de repente não sabe o que é dano moral, assim, o que é um dano moral? Quando falece alguém, qual o sentimento que eu tenho? O sentimento de falecimento é um sentimento muito ruim, um sentimento triste, luto, né? Para alguma, cria um luto, cria um problema. Tem pessoas que demoram muito tempo para voltar à normalidade, a voltar a querer trabalhar, pessoas que demoram até para voltar a viver, pô. Então você consegue caracterizar um dano moral, você consegue, por isso que eu fiz questão de dar esse exemplo. O que é um dano moral? Imagina a morte de uma pessoa, né? O sofrimento. Imagina uma morte de uma pessoa causada por uma terceira pessoa, não uma morte natural. Então gera, além daquele dano, outros sentimentos, mas enfim, a perda é muito grande. Então quando a gente tem esse dano do moral, eu tenho que tentar caracterizá-lo. E aí, o que é o mero aborrecimento? Veio essa corrente seguinte dizendo assim, nem tudo é dano moral, muita coisa é mero aborrecimento. O que é mero aborrecimento? É uma atividade, alguma coisa que você imaginaria como do cotidiano. Quanto tempo você perdeu? Perdi 1 hora. O que é 1 hora, pô? Atualmente 1 hora não é nada. Não, mas 1 hora foi muito importante no meu trabalho. Então, não, isso é um mero aborrecimento, isso aí não teve efetividade. Então, mas quase que tentando excluir por completo o dano moral, dizendo que tudo era mero aborrecimento. Então aí surgiu agora uma terceira corrente, já que alguns anos atrás surgiu, recente, para voltar, né, os juízes, convencer o juiz, demonstrar para o juiz que nem tudo é mero aborrecimento, que existe realmente um dano moral. Mas por que é importante falar sobre dano moral, gente? Porque
Qual é a finalidade do dano moral? Tem várias finalidades. Né? Se você tem um evento que te gera um problema, um evento que gera um problema para você, por que eu tenho que condenar o camarada a dano moral? Para que, de forma didática, aquele camarada não faça não se repita, aquele né? evento novamente, que aquele evento não ocorra. De forma pedagógica, para que aquele que não faz aquilo, mas que tem uma empresa similar, fique sabendo, opa, se eu fizer igual, eu vou ter que pagar uma indenização. Então tem vários elementos, quando a gente fala em dano moral, que tem as funções do dano moral, né? Efeito pedagógico, tal, a próprio efeito punitivo para a pessoa, e o ressarcitório, enfim. Então temos que analisar o dano moral com essas perspectivas. Não é simplesmente direito personalíssimo. Claro que o direito personalíssimo é o mais importante. Mas a gente tem que analisar também esses outros aspectos, pedagógico, etc., que é muito importante. Porque senão, e para finalizar, não finalizando, claro, mas para finalizar a minha ideia agora aqui, qual é o valor, né, o quantum do dano moral? Outro problema gigantesco, porque tem que ser levado em consideração, a boa doutrina fala que tem que ser levado em consideração a pessoa que está sofrendo, que sofreu aquele dano, a capacidade daquele que gerou o dano. Então, o que é R$2.000 para uma empresa, por exemplo, como a Apple? É para falar assim, o que é R$2.000 para mim, pô? Não compra nem metade de um terço de um celular que eu vendo. Então eu vou pagar, porque eu sei que se eu infringir a lei várias vezes, poucos vão entrar e ainda é vantajoso para mim pagar essas indenizações. Então teria que ter o quê? Um valor maior. Dá um valor bem grande, por exemplo, uma empresa dessa. Será que ela não vai melhorar o atendimento? Será que ela não vai melhorar? Eu acredito que sim. Mas aí fica R$1.000, R$2.000, R$3.000, empresas que mexem com bilhões de reais, empresas aéreas, você fala, R$3.000 de dano moral, o que é R$3.000? Professor Solek, é uma passagem. Complementa o que você acha sobre isso, que realmente é um troço que é complicado. Ele é complicado, né? Tem alguns critérios lá, né? Que, como você estava falando, tem a questão pedagógica, que é bastante importante, lá tem o levar em consideração valor, né, a condição financeira do ofendido, do ofensor, a extensão do dano, tudo aquilo lá. E que são alguns critérios, mas não tem nenhum parâmetro fixo pré-estabelecido, que eu acho que é o diferente, até quando a gente fala assim, estava falando isso sobre, não sei que dia eu estava falando sobre isso na aula, mas não foi essa semana, alguns dias, foi que diferente do processo de trabalho, né? O processo de trabalho colocou um valor fixo até 2 vezes, até 5 salários mínimos, até 5 vezes o salário do trabalhador, até 50 vezes o salário do trabalhador. Então ele pôs um critério. E no civil, né, no dano moral e do consumidor, não tem nenhum tipo de critério. E aí ele devolve a pergunta colocando apimentando um pouquinho, o que você acha de uma mesma ação? Que isso aconteceu, está noticiado? Mesma ação lá, vamos pensar na aviação, né? Um consumidor comum ganha 5 mil e um juiz ganha no mesmo voo 20 mil reais. Isso eu brinco, né? Até os amigos, né, que não trabalham na área do direito chegam para mim e perguntam assim, Eduardo, como é que pode, né? Uma decisão parecida, tá? O mesmo caso, um camarada ganha X ou outro ganha 2X. Aí é uma pergunta, na verdade, que eu acho que a falta de parâmetro, né? A inexistência do regramento, né? Não, cada juiz tem o livre convencimento motivado, etc. O quanto eu acho que poderia estar fora dessa questão, porque o livre convencimento motivado do juiz poderia estar direcionado para a identificação ou não do dano, a existência ou não, mas você demonstrar, colocar de alguma forma algum tipo de parâmetro, mas ficaria desproporcional. Não, tudo relacionado a parâmetros objetivos, eu consigo ter parâmetro objetivo para tudo que eu quiser, né? Então, você explicar, eu brinco que isso é tentar explicar o inexplicável, né? Porque você tem no mesmo juizado situações assim. Sim. Não é uma decisão que vem em Boa Vista de uma decisão em Curitiba, em Mato Grosso, não, lá em Cuiabá, Campo Grande. É uma decisão que está dentro do próprio tribunal, né? Ou então um juiz vizinho do outro, primeira vara, segunda vara, primeiro juizado, segundo juizado, um dá 5, outro dá 15. Né? E como é que explica isso para o cliente, né? Isso é o maior problema. Como é que eu explico que um ganhou 20 e o outro ganhou 3? Acho que nesse caso que ele falou, até o direito personalismo foi levado à risca, né? Porque levou em consideração quem é a pessoa que está levando esses 20 mil reais. Isso é as situações aí complicado, né? A gente sabe que tem dificuldade, às vezes é difícil explicar para um cliente, 2 clientes, né, com a mesma ação, que são 2 juízes, que as sentenças podem ser diferentes, né? Mas o direito até está
talvez ele está passando a ter, pelo menos o novo código, né, pede, né, integridade e coerência, né, talvez aí vamos ver se os juízes chegam, alcançam esse hipotético de integridade e coerência. Bom, sobre ainda o tema, ainda tem algumas perguntas que sempre acabam voltando, né, sobre o consumidor, porque como eu falei, consumidor quem é? Aquele que consome. Será que a empresa é consumidor? Já teve uma dúvida, né? E tem essa dúvida mesmo, né? Consumidor final, não é consumidor final, teoria e por aí, até o papel da doutrina, que eu acho que faz bem o papel da doutrina e a jurisprudência vem a par disso, né? Profissional liberal, como é que funciona dentro do direito consumidor? O profissional liberal ele tem uma exceção dentro do código, né? O profissional liberal, médicos, dentistas, aquele pessoal, né, formado e por aí vai, que trabalham aí de forma, digamos, avulsa, a gente poderia imaginar assim, tem uma responsabilidade diferente. Como eu falei no começo, a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor é objetiva. Então eu tenho que demonstrar o evento, qual foi o dano, né, sem a necessidade de comprovar efetivamente que a culpa é daquele camarada, daquela pessoa. Para os profissionais liberais, a gente tem, via de regra, a responsabilidade civil subjetiva. Então, eu vou ter que comprovar, eu agora como consumidor tenho que comprovar que aquela pessoa, ela seria responsável pelo dano. Então, é aquela regra, eu vou alegar tendo que provar. Claro que eu tenho, eventualmente, algumas exceções, né? A gente pode colocar naquelas obrigações, que existe doutrinariamente tem as obrigações de meio e obrigações de resultado. O que significa isso? Eu posso ser contratado, o médico, por exemplo, é contratado numa obrigação de meio para fazer uma cirurgia de vesícula. Então ele vai fazer aquela cirurgia, vai utilizar todas as técnicas, das melhores técnicas, etc. E o camarada pode vir a ter um problema e vir a falecer. Sim. Né? Isso é obrigação de meio. Obrigação de resultado. O que é obrigação de resultado? O camarada ele se compromete a te dar um resultado. Vamos imaginar uma cirurgia plástica. O camarada tem a cirurgia plástica. Como é que você quer ficar? Eu gosto do nariz do Luciano Huck. Até brinca, dava em aula. Como assim? Eu queria ter o nariz igualzinho do Luciano Huck. Então, cara, mas o teu nariz é igual ao do Brad Pitt. Ele falou, não, mas eu quero o nariz do Luciano Huck. Eu gosto do Luciano Huck. Beleza, vamos fazer. Então, obrigação de resultado. Eu quero o nariz do Luciano Huck. Quando ele chega, ele pega o nariz e não fica igual do nariz do Luciano Huck. O nariz do Brad Pitt vira nariz do Giannichini. Fala, cara, esse nariz... Puta, houve um erro aqui. Não, cara, obrigação de resultado. Eu queria o resultado. O cara pode ser... Utilizou da melhor técnica, utilizou. Mas ele tinha uma obrigação. Tem outras discussões que a gente pode levantar, até de contador, por exemplo. Olha, a minha obrigação de resultado... O contador tem obrigação de resultado ou obrigação de meio, será? Bom, o contador, quando chega para você, fala assim, ó, vou fazer o imposto de renda e vou fazer você receber dinheiro. Ah, mas eu estou pagando. Eu vou fazer porque eu vou conseguir. Quando o cara se compromete com o resultado, você pode imaginar que ele tem uma responsabilidade diferente. Por quê? Porque se eu tenho obrigação de meio, nesse caso da cirurgia da vesícula, deu tudo errado, o cara vem a falecer por causa do corpo do camarada, que teve uma reação negativa, eu não posso culpar o médico. Mas se eu tenho uma obrigação de resultado, no caso de uma cirurgia plástica, eu posso eventualmente, você me prometeu isso e isso não aconteceu. Aí ele vai ter que comprovar. Aí quando transforma em obrigação de resultado, o entendimento é que ela volta a ser objetiva. Isso é, eu tenho que demonstrar que houve um evento e que houve um dano. E aí o médico, cirurgião plástico, que teria que comprovar que tudo que aconteceu não é culpa dele. Foi algum tipo de problema externo, alguma coisa, para tirar a sua responsabilidade. Mais ou menos que funciona dessa forma. Agora como é que o médico vai explicar que ele não conseguiu deixar o nariz igual ao do Luciano Huck, né? Como é que ele vai explicar isso? É que esse exemplo é meio complicado da gente conseguir fazer acontecer. Eu até queria fazer uma pergunta em relação a isso. Não em relação ao profissional liberal, né? Mas sobre esse erro, até em questão de propagandas enganosas e abusivas, né? No caso de direito de arrependimento, como é que funciona se o consumidor foi, sei lá, enganado para comprar um item, ele tem esse direito de arrependimento? Como é que é isso aí? O que a gente tem hoje, quando a gente analisa essa questão de arrependimento, isso vem, a gente analisa num primeiro momento com relação às aquisições que nós fazemos no dia a dia. Uhum. Então o camarada sai, por exemplo, para comprar um determinado produto de construção civil. Ele vai lá na Esguário, por exemplo, chega na Esguário e fala, eu quero comprar um determinado produto, certo? Compra o produto por quê? Porque alguém falou para ele que era um prego, um parafuso do tamanho X, da bitola tal, ok? Aí quando ele chega na obra,
Vai lá, o camarada compra aquele produto, é muito bem atendido, entrega o produto. Quando chega na obra, o camarada fala, não é esse produto que eu queria. Putz, cara. Isso é direito de arrependimento? Quando o cara retorna para fazer a troca, não é direito de arrependimento. O cara é obrigado a fazer a troca? Não é obrigado. Por que troca? Porque é uma política de fidelidade da empresa. Ele cria mecanismo que você... não, deu problema? Está intacto? Eu vou trocar. As mulheres vão nas lojas, as grandes marcas, né? Rene, Riachuelo, C&A, etc. O que existe lá? Existe uma política de troca de material. Você compra uma roupa, a mulher experimenta, verifica no espelho, tá bacana, chega em casa, no espelho de casa tá diferente. Ela vai lá e troca. Tanto que ela fala, você tem 30 dias para trocar o produto, desde que esteja com etiqueta, tem alguns requisitos legais. Isso é direito de arrependimento? Não é direito de arrependimento. Isso é uma liberalidade da empresa, ela troca se ela quiser. Então, o dia que você chegar numa loja e falar assim, comprei um produto, fisicamente eu vi, olhei, comprei, cheguei em casa, não gostei. Quando eu voltar, a pessoa fala assim, não troco, você não vai ter o direito de troca. Isso é uma regra que a gente imagina equivocada. Eu tenho 7 dias para devolver, né? Comprei o produto, tenho 7 dias. Não tem 7 dias para nada. Nesse caso de você comprar diretamente. Quando que existe isso? Quando eu compro de uma forma que o camarada, pela internet. Quando eu compro fora do estabelecimento comercial. Quando eu compro, eu entro na internet, eu verifico lá uma televisão, falo, essa televisão é maneira, quero essa para mim e tal. Eu acho que ela atende. Chega em casa, ele coloca, e fala, putz, mas a imagem não era essa que eu queria. Eu pensei que era fininha, ela é mais grossa. Eu achei que era sem a borda, ela é com a borda. Tudo errado, não é isso que eu queria. Mesmo eu tendo comprado, né, olhado na internet, quando chega o produto eu falo, não é isso que eu queria. Claro que se vier com problema, não se discute porque eu posso devolver. Mas eu não gostei do produto. Comprei um tênis, comprei uma roupa, comprei um vestido. A menina comprou um vestido, chegou em casa, não era isso que eu queria, ficou bem estranho. Na modelo ficou maravilhoso, em mim não ficou. O que eu posso fazer? Direito de arrependimento. Posso devolver em 7 dias da data que eu recebi. Isso é bem legal. Para compras específicas. O que eu só alerto, né, para todos. A gente fala compra online porque é o mais comum, mas é fora do estabelecimento comercial. Né? O camarada vai vender na tua casa lá. Por telefone, enfim, aí já entra também. E é interessante, assim, o direito de impedimento é bacana porque quando a gente fica analisa essa questão, a pessoa ela pode ser levada ou em tese ela pode se sentir enganada, né? Eu comprei um negócio que eu não queria, não era isso mesmo, né? O produto não era exatamente o que eu queria. Então esse foi a intenção, fazer com que a pessoa pudesse devolver o produto dentro de um prazo legal. Aí a ressalva que eu faço, que eu queria fazer é a seguinte: toda vez que eu compro um produto, eu tenho que olhar no site em especial a política de arrependimento, a política de devolução de produtos, para que eu possa fazer valer depois o meu direito. Por quê? Vou dar um exemplo. O camarada compra um produto, um eletrodoméstico. A regra do direito de arrependimento de algumas empresas é o seguinte: a caixa tem que ser a mesma, o isopor tem que ser o mesmo, o material tem que estar todo colocado da mesma forma, os produtos... Claro, eu abri a caixa, tirei o plástico, não, mas ele tem que estar... Eu não posso comprar uma televisão, por exemplo, numa caixa X e tentar devolver numa caixa Y. Sim. Diferente. E está lá na política de arrependimento. E o camarada pode fazer valer, não, você não está devolvendo, não tenho certeza se você usou, se você quebrou, se foi você que trouxe. Enfim, então ele tem que sempre que ele comprar, né, ele tem que olhar lá se tem. Até no primeiro momento se tem a política de arrependimento, né? E aí entra uma outra questão. Hoje a gente está comprando tudo de forma online, né? Então o camarada, será que esse site é bom ou é ruim? Será que quando eu preencho esse site aqui será que ele não está querendo roubar meus dados? Aí tem gente que compra em qualquer site que vê. Desconfiar, né? Gato por lebre, o bem custa 10 mil, o cara tá vendendo por 3, será que não tem alguma coisa errada? Ele vai lá e compra, depois ele quer entrar contra... Não sabe quem é a empresa, não sabe de nada. Então, existem filtros aí, o camarada tem que buscar, sempre identificar qual que é o bem, identificar se aquele site é confiável, se outras pessoas compraram, vai lá no Reclame Aqui, na própria internet, verifica se tem reclamações relacionadas àquela empresa. Enfim, ele vai poder fazer uma série de... Pontuação da empresa, né? Hoje as empresas utilizam de uma outra empresa para vender seus produtos, né? Por exemplo, grandes sites são mais intermediadores, né? Então também tem que ver na pontuação lá dentro, se é bom vendedor, qual é a qualificação.
E isso é bastante importante para essa questão de relação de consumo. Mas e aí, nesse ponto, pela internet ou não, agora vem um ponto que sempre é questionado também no direito do consumidor, que fala assim, chega lá, eu vou assinar um telefone, assinar uma linha de telefone, que a gente não assina mais linha de telefone, a gente assina uma internet, né? Porque a gente fala que é o telefone, mas o telefone não existe mais, ou não ser, né, os móveis aí, dificilmente quem tem um fixo em casa. Quando você assina, vem um contrato, e a pergunta é, o que eu posso negociar daquele contrato? Eu simplesmente assino, né? E se tiver uma cláusula dizendo lá, você não tem direito a nada, como é que funciona? Pois é, essa parte é bem legal também, cara, porque assim, quando você tem direito ao consumidor, você tem, dentro daquela massificação, né, das vendas, você tem os chamados contratos de adesão. Então é um contrato que ele vai ser utilizado para praticamente todas as mesmas categorias, né, os contratos bancários, contratos de venda de bens imóveis, etc. e tal. Então você tem um padrão de contrato, e esse contrato você assina, muitas vezes não lê. Eu brinco o seguinte, que o camarada vai comprar um determinado bem, ele faz até a compra no estabelecimento, e lá ele faz ele compra em várias vezes, é até a própria empresa que possibilita isso. E aí ela vem com uma série de documentos, né? Quem já viveu isso vai lembrar, um monte de documento, o contrato na mão, entrega para a pessoa e fala assim, a senhora quer dar uma lida? Fala assim, vou dar uma lida, beleza. E aí começa a ler, e a pessoa que está na tua frente cruza a perna e começa a mexer a perna. Tipo assim, aí você começa a ficar incomodado, você fala assim, tem algum problema? Não, a senhora vai ler mesmo, a senhora pode levar. Tá, então eu vou lá, assino e levo aquele produto. Chego em casa, claro que eu vou ler, professor Zolek? É óbvio que eu não vou ler. Ninguém vai ler, ninguém nem sabe onde coloca o seu contrato, ninguém tem ideia. Primeira gaveta que eu achar. Primeira gaveta que vai virar papel de rascunho do filho, da filha e por aí vai. Então esse contrato de adesão, ele traz regras, muitas vezes, que a gente nem imagina. Então o que eu posso dizer sobre as regras previstas no contrato de adesão? Elas podem ser reanalisadas, normalmente elas são reanalisadas pelo Poder Judiciário. Então eu identifico numa regra e posso questionar. Então vou dar um exemplo. Tem uma regra lá, eu faço um consórcio e tem alguma regra dizendo, se eu devolver, eu não vou poder receber o valor, ou recebo só 10% do valor que eu paguei, etc. Aquela regra, para quem paga todo o processo, para quem paga todos os valores, ela não vai trazer problema algum, concorda comigo? No caso, eu deixei de pagar. Quando eu vou verificar, eu posso entrar na justiça, e essa regra desse grupo de pessoas, e o CDC trouxe essa possibilidade, eu posso entrar com uma ação individual, né? Ou eu posso reclamar para um órgão de defesa do consumidor, como o próprio Ministério Público, entrar com uma ação para defender todas aquelas pessoas que estão naquele contrato. Chama de direito coletivo, número de pessoas determinável. E aí eu posso ter uma resposta, né, que aquela cláusula, apesar de eu ter assinado, ela é uma cláusula ilegal. E o mais legal, e mais bacana ainda, que eu digo assim, é que outras cláusulas que eu nem tratei ainda poderão ser tratadas em juízo. Surgiu uma polêmica bem grande em relação ao iPhone, né? Da Apple obrigar os consumidores a comprar o carregador separado do celular. É possível fazer isso? É permitido? Pois é, a questão de venda casada, né? Você poderia caracterizar uma venda casada, ela depende do caso concreto, né? Então, por exemplo, o camarada ele compra um celular, ele, primeiramente, boa fé, objetivo. Então, se eu sei que eu estou comprando um celular, se eu sei que esse celular oferece eventualmente o carregador ou algum outro tipo de peça, né, que é exclusivo dele, eu posso imaginar que isso não seria uma venda casada. Vamos imaginar outra hipótese, né? Acontece muito. Se você fizer um seguro de vida, se você comprar um determinado empréstimo, você tem que aderir a um seguro de vida, obrigatoriamente. Isso é venda casada, porque são produtos diferentes, são produtos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas se você tem eventualmente um produto, né, que você sabe que ele é específico, que ele tem toda uma tecnologia diferenciada, e o cara determina que você deve comprar, ele, na verdade, o que ele fez? Ele deixou de colocar aquele produto dentro do pacote principal. A questão é que a gente poderia imaginar que poderia ser equivocado ou poderia ser errado. Sem esse elemento que eles colocam, eu não consigo utilizar o produto. Aí que eu poderia imaginar que isso foi uma venda casada. Por quê? Porque se eu não comprar esse produto, o outro não funciona. Então, poderíamos imaginar a venda casada? Até poderíamos. Só que eu parto do pressuposto, muitas vezes, de que, nesse caso em especial,
uma marca como a Apple, iPhone, etc. E você sabedor do que isso, e você tem a chamada informação, o que eu falei? Eu até ia fechar, quando fosse fechar, eu ia falar sobre o direito à informação. A informação do direito do consumidor é a alma do negócio. Se você tiver um negócio, souber transformar as regras, conseguir passar as suas regras para aquele que adquire o seu produto de forma muito clara, você tem probabilidade muito pequena de ter problema. Porque se eu demonstrar que a informação foi repassada e o camarada mesmo assim adquiriu, ele não pode alegar se beneficiar depois, que ele se beneficiar de uma coisa que ele sabia no início. Né? Então, o caso do iPhone é um caso específico, mas em relação a outras hipóteses, onde eu consigo identificar que singularmente eles são individualizados, eu consigo identificar uma singularidade em cada um deles, aí eu posso dizer que a venda é casada. Um existe sozinho em relação ao outro. Me obrigar a comprar os dois, isso poderia ser caracterizado sim uma venda casada. Eu entendo da mesma forma, mas na relação do iPhone eu tenho uma ressalva que não para o consumidor, porque o consumidor ele tem duas opções, ou ele compra ou ele não compra, né? E quando ele vai comprar, eu vou comprar um iPhone, eu vou fazer uma pesquisa, né? Não é uma coisa, não estou comprando, né, algo que custa R$10, né? Até pelo preço absurdo, talvez custa o 1.000, né? R$10.000, né? O valor é bem alto, mas aí não falo isso para o consumidor. Eu acho que aí quem tem que entrar, e até agiu em São Paulo, né? São os órgãos de proteção ao crédito. Não os órgãos de proteção ao crédito, inclusive até pode pensar defesa do consumidor, proteção ao crédito, desculpe, novamente falei, defesa do consumidor até, e pensar em mesmo em legislação para evitar isso daí. Por quê? Porque se eu comprou o telefone, né? Se você não tiver carregador, você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem o telefone. Você não tem o telefone. Então, a própria legislação, talvez a coibir esse tipo de questão, falar assim, o produto para funcionar tem que ter isso. O pacote tem que ser esse, para funcionar. Claro. Senão... que pensando nesse caso específico, né? Comprar um computador sem carregador, comprar um celular sem carregador é uma coisa que me parece estranha. Lógico que você não vai levar isso para um carro, vou comprar um carro, tem que me dar gasolina. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso que nós estamos falando, né? Só para ir para o pessoal falar que tem que entender também, né? O que nós estamos falando. Nós temos que dar a condição daquele produto funcionar. Então, mas o consumidor em si, ele não, eu acredito que está perfeito. O direito à informação foi falado, em todo lugar vem, em todo lugar, e assim, foi né, quando saiu o iPhone 12, né, que é o que está sem carregador, ele... todo lugar fala, vou pagar tanto e não vem nem carregador, não tem carregador. Fóruns e discussão na internet, né, então sobre a questão. Enfim, né, cada um vai comprar se quer, né, e aí eu fico mais lamentando que a pena do iPhone, agora tirando a fora do consumidor, né, como usuário, fico mais lamentando a pena do iPhone, porque ou você vai comprar o original, e isso que é o problema, que dura o resto da vida, ou você vai comprar um paralelo que daqui 2-3 meses acaba virando aí uma bola de neve, vai comprar vários. Vai comprar vários, esse é e custa, né, então é um custo que você tem que estar aí, colocar. Mas para prestigiar nossos colegas, nossos alunos aqui que nos mandam perguntas, nossos ouvintes que nos mandam perguntas, tem um aluno que é o aluno aplicado, que fez uma pergunta a qual eu vou ler, e a Andréia, eu queria agradecer a Andréia Silva Mello, também fez uma pergunta que ela fala sobre medidas adotadas na pandemia. A gente até falou, né, relacionado já à aviação, e eu acho que as demais condições de certa forma não se alteraram, né? Não modificou, né? Porque você acabou comprando pela internet, mais ainda cresceu muito a compra pela internet, e a regra nós já falamos, né? Que com pandemia ou sem pandemia não alterou, né? Talvez aí a pandemia pode ter gerado uma questão de entrega, mas aí já sai para outro caminho. Mas eu queria agradecer a pergunta da Andréia e passar aqui a pergunta para o aluno aplicado, lembrando que sempre pode se identificar ou não para fazer pergunta, não há necessidade de identificação, né? Enfim, ele fala assim, uma empresa de telefonia me ligou dizendo que eu tinha um débito de uma conta de 11 anos atrás, é o primeiro problema. A mesma me liga 5 ou mais vezes ao dia, inclusive nos finais de semanas. Eu desconheço por completo a dívida, como devo agir?
Então, aluno aplicado é o seguinte, nós estamos diante aí de uma questão bem interessante. A gente tem que descobrir efetivamente se essa empresa existe, que tipo de pessoa que está ligando para você. Por quê? Dívida de acima mais de 11 anos, provavelmente essa dívida já está até prescrita, né? Não teria nem como cobrar isso, ou teria que cobrar, sei lá. Enfim, vamos entrar no mérito aí do direito civil, mas o que eu imaginaria? Você teria que analisar, tentar descobrir quem é a pessoa que está cobrando, se é o mesmo número, é um número diferente, a gente recebe ligações todo dia, né, de números diferentes, cobrando a mesma coisa, muitas vezes é estranho, mas tentar identificar efetivamente, buscar junto ao SAC, né, que é aquele serviço de atendimento ao cliente, da Oi, ou se for de outra empresa de telefonia, não lembro ao certo qual que você falou que para tentar descobrir se existe ou não o débito, né, para poder levar essa questão a alguém que possa lhe ajudar a resolver. Por quê? Porque eu imagino, nesse tipo de situação, que pode ser algum tipo de pessoa, algum tipo de tentativa de golpe, alguma coisa, para que você apresente dados, informe alguma coisa que eles tenham interesse. Se não for isso, se é o mesmo número, bloqueia o número, enfim, aí tem que buscar algum tipo de informação para poder te auxiliar. Chegando ao ponto, daqui a pouco vou ter que fazer um boletim de ocorrência, né? Se eu tiver sempre o mesmo número, pode ser uma possibilidade também. O que eu falo, assim, tecnicamente, é que eu tenho que descobrir se essa dívida existe. Como é que eu descubro? Fui negativado? Vou lá no Serasa, faço meu cadastro lá e consigo descobrir. Sei quem é a empresa que está me cobrando, vou buscar junto à empresa e efetivamente saber se vem cá, empresa, eu estou devendo alguma coisa para vocês? Vocês estão me ligando? Não, não estão ligando. Se não estão ligando, parece que está caracterizada aí uma tentativa de golpe. Pode ser também. E aí eu tento buscar um número telefônico, informar a polícia, fazer aí hoje tudo online, vai lá, entra no sistema da Polícia Civil, faz lá um boletim de ocorrência, informa os números que estão te ligando e a equipe lá da delegacia específica vai buscar quem é que está te ligando e por aí vai. E aí, se essa ligação foi a tal ponto de importunar a vida da pessoa a tal ponto, ela pode ingressar com uma ação e pedir dano moral? Se eu identificar quem é a pessoa, ou se é alguma empresa, efetivamente, sem seja dúvida. A empresa seja uma empresa. Concluir que a empresa é a empresa X. Consigo, com certeza. Eu teria que demonstrar efetivamente, aí a questão do processo com produção de prova. Teria que demonstrar efetivamente que eles me ligam uma série de vezes, que a dívida não existe, por aí vai. Eu acredito que existe a possibilidade, né, demonstrando a perda de tempo, o tempo que você está despendendo para tentar resolver o problema, e você pode caracterizar um dano moral, sem problema. E aí a questão bem importante sobre isso, né, como a gente já falou anteriormente, até apesar de ter aí, não adianta eu chegar lá e falar, estou sendo importunado, estou recebendo ligação a todo momento. Para você caracterizar esse dano moral, você vai ter que, aí num caso que você vai ter que fazer prova. Vai ter que fazer prova para mostrar, olha, me ligaram aqui 50 vezes num dia, começando às 5 horas da manhã. Enfim, sei lá quantas vezes para caracterizar, porque não tem parâmetro para isso, mas se isso não tiver posto é complicado. Muito complicado. Bom, eu queria agradecer a presença do Dr. Eduardo mais uma vez no podcast, convidá-lo para voltar inúmeras vezes, quantas vezes quiser, quantos temas quiser falar. Até precisamos fazer um podcast sobre a nova lei da licitação, que já lhe convido, até porque também é da sua área, né, trabalhar com licitação, e agradecer imensamente. E aí, se alguém tiver alguma dúvida posterior, o podcast está lá no canal do YouTube, né, nós vamos abrir outros canais aí de transmissão do podcast, pode mandar pergunta por lá ou mandar pergunta para nós mesmo aqui, nós estaremos felizes em responder, ou direto para o professor Eduardo também estará feliz em responder. Eu agradeço a possibilidade de participar aqui dessa conversa, né? Foi bem legal, bem descontraída. O Emanuele e o professor Solé, que são amigos. Enfim, o direito ao consumidor, como eu falo, é uma matéria que é apaixonante, assim, porque é muito bacana, porque você vive no dia a dia tratando sobre essas questões, e falar sobre essas matérias é bem legal. Eu acho que todo mundo que vai ouvir, que vai assistir, vai tirar uma série de dúvidas, e parabenizo pela iniciativa, né? Fazer esse tipo de trabalho, levar notícias às pessoas de uma forma descontraída, sem aquela técnica toda que é peculiar do direito, né? Que o pessoal fala, todo mundo fala e acaba ninguém consegue entender absolutamente nada. Eu acho que isso é bem válido, eu acho que tem tudo chance para prosperar bastante esse projeto aí. Parabenizo a todos e novamente agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer receber você aqui.
realmente está convidado para voltar mais quantas vezes você quiser. Foi realmente uma conversa bem descontraída, onde você conseguiu tratar de todas as perguntas, inclusive não só minhas como aluna, mas de outros alunos, do Dr. Rafael, de todo mundo. Então foi um prazer receber vocês. Obrigado. Muito obrigado. Valeu.